Meus irmãos, minhas irmãs, nesse final de semana 3 e 4 de novembro, vamos estar celebrando a solenidade de Todos os Santos. O dia da festa dos Santos é o dia 1º de novembro. Mas como no nosso país não é feriado, a Igreja do Brasil deixa para que seja celebrado no domingo seguinte, para que uma assembleia maior de fiéis possa vivenciar essa solenidade. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta para essa festa neste ano. São as bem-aventuranças. Mateus 5, 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, as bem-aventuranças, elas são um caminho de santidade. Nesse documento bonito que o Papa Francisco assinou na festa de São José e que foi apresentado à Igreja na segunda semana da Páscoa, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, o Papa Francisco ele trabalha o tema da santidade justamente a partir das bem-aventuranças. E o que inspira, o versículo que inspira o nome do documento, Gaudete et Exsultate, alegrai-vos e exultai, é justamente o último versículo que eu gostaria de me debruçar com vocês nesse momento. O último versículo das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai. Como alguém pode se alegrar e exultar porque está sendo perseguido, injuriado, sofrendo calúnias? Porque nessa hora a pessoa diz, eu estou vivendo tudo isso porque estou configurado a Cristo. É o que nós chamamos de testemunho, o martírio. Reparem, os primeiros santos do cristianismo ou eram mártires, ou seja, testemunhas que foram capazes de dar a sua vida por Jesus, ou confessores, pessoas que foram perseguidas e que mesmo assim confessaram a sua fé. Mártires e confessores. Hoje nós vivemos uma tendência, minha gente, de muitas vezes entender a experiência cristã e a santidade quase como um está zen. Eu estou em paz comigo mesmo, não estou em conflito com ninguém, não entro em conflito. E não é isso. A santidade cristã, ela carrega uma tensão dentro dela. Certa vez, fazendo um curso na Guatemala, vi um jesuíta chamado Carlos Rafael Cabarrus usando uma imagem muito bonita.
ele querendo descrever o reino de Deus, ele diz que uma imagem bonita para a gente reconhecer o reino de Deus, ou seja, o jeito de Deus ser, o jeito como Deus conduz a nossa vida, a nossa história, é pensando num banquete. O reino de Deus como um grande banquete, uma imagem bonita da festa, das núpcias. E ele diz, então imagine um banquete, uma mesa de um banquete, de iguarias, de comidas gostosas, bonitas. Ele diz, essa mesa tem 4 pernas. A primeira perna é o amor aos pobres, Mateus 25. A segunda perna é o amor ao pecador, ao inimigo, que é a misericórdia. A terceira perna é o amor a nós mesmos, a capacidade da gente se assumir do jeito que a gente é e aceitar do jeito que Deus nos fez e sermos gratos a Deus por aquilo que Deus somos, pelo aquilo que Deus nos fez. Reconhecendo aquela frase bonita de Santo Afonso, Deus me ama do jeito que eu sou para que eu venha a ser do jeito que Ele me quer. Mas a quarta perna dessa mesa é a perseguição por causa do reino. É um termômetro para nós. Não estou falando de qualquer perseguição. Não é perseguição de alguém que provocou conflito porque é fofoqueiro, porque fez o mal ao outro. Não é isso. Mas a pessoa que é perseguida justamente porque está vivendo com coerência o Evangelho. E quando a gente vive o Evangelho com coerência, a gente entra em choques com situações de incoerências, com situações que não condizem com o Evangelho. São os mártires. Alegrai-vos e exultai. E por que a gente pode dizer que essa pessoa pode se alegrar? Porque essa pessoa está dizendo, alguém para se alegrar no sofrimento, né? Ou ele é um masoquista, uma pessoa que gosta de sofrer, ou é uma pessoa que está diante de algo maior do que ele, e porque percebe, porque está fazendo a vontade daquele algo maior, ele relativiza até o sofrimento que machuca. Não tem beleza no sofrimento. É alguém que ama tanto a Cristo que é capaz de sofrer por causa de Cristo. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, na segunda semana, ele nos convida justamente a fazer uma escolha, uma eleição. E ele nos propõe essa imagem de as 2 bandeiras, a bandeira de Cristo e a bandeira do reino do inimigo, do mal. E ele nos pergunta, qual das bandeiras nós escolhemos? De que lado nós estamos? Na linguagem moderna, nós diríamos, se nós somos capazes de vestir a camisa de Cristo. E vestir a camisa de Cristo é, apesar dos nossos pecados, mas na abertura à graça de Deus, deixar que o Espírito de Deus nos conduza para que a gente possa amar como Cristo amou, viver como Cristo viveu, enxergar o mundo como Jesus viveu, enxergou, ser capaz da gente poder se colocar no lugar de Jesus. No Evangelho, domingo passado, olhando aquela cena do cego Bartimeu, que era o tema da fé, eu dizia, não basta ter a fé em Jesus, é preciso ter a fé de Jesus. Ou seja, enxergar o Pai como Jesus enxergou, encarar a realidade como Jesus encarou, se colocar nos lugares onde Jesus se colocou. É a partir do seu lugar. Ter Cristo como a nossa medida. E como nos dirá Agostinho, a medida do amor de Cristo é amar sem medida. Isso vai trazer um conflito, gente. Um conflito conosco mesmo, porque muitas vezes não é esse o nosso interesse. Por isso, muitas vezes, a gente manipula o Evangelho para conduzir o Evangelho segundo a nossa conveniência. É o contrário, é deixar que o Evangelho conduza a nossa vida. Mas esse conflito terá também um conflito com o mundo. No mundo que acredita no caminho da guerra, apresentar a paz. No mundo que resolve as questões com ódio e com vingança,
apresentar o amor, o perdão, a misericórdia. No mundo que diz farinha pouca, meu pirão primeiro, pensar naqueles que estão à margem. Fazer as escolhas na nossa vida, tendo Cristo como referência, escolher as coisas que Jesus escolheu. Isso trará um conflito. E quem de fato se reveste disso é perseguido, é caluniado, é incompreendido, inclusive por os seus. Jesus também viveu esse conflito, seus familiares não compreenderam a sua missão, seus apóstolos não compreenderam a sua missão, seus irmãos judeus não compreenderam a sua missão. Então a gente não vem para a igreja, a gente não vem esta experiência cristã esperando o aplauso. Se vier o aplauso, tenhamos consciência que não é para nós, é para Deus. Por isso é bom a gente nem se encantar tanto com os aplausos, para a gente não achar que a gente é o máximo, nem ficar tão abalado com as vaias. Porque muitas vezes os conflitos eles são termômetro, é porque estamos sendo coerentes com o Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E por que será grande a recompensa? Porque isso já é o céu. Céu é acolher Jesus. E quando a gente acolhe a Jesus, a gente está já no céu. São Francisco de Assis, naquele diálogo famoso com Frei Leão está buscando o que é a perfeita alegria. E São Francisco vai dizer, perfeita alegria é quando te tratarem mal, te deixarem dormir na neve, te recusarem, falarem mal de você, e você ainda assim ficar feliz, porque sua felicidade não depende do elogio, do aplauso dos outros, mas sua felicidade está em fazer a vontade de Deus. E você estará sofrendo, porque estará fazendo a vontade de Deus. Que inspiração teve o nosso Papa ao escolher esse versículo para esse documento de santidade? Mostrando não só as bem-aventuranças como o grande caminho da santidade, mas mostrando que a nossa santidade significa se configurar a Cristo. E se o Mestre sofreu, os discípulos não estão isentos disso. Não é buscar o sofrimento pelo sofrimento. Não precisamos. Mas é viver com radicalidade, no sentido próprio da palavra, ou seja, radical é aquilo que vai à raiz, e o Evangelho até as últimas consequências. E se por causa disso vierem as perseguições, nós temos o consolo de dizer, é porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Ruim é quando somos perseguidos porque fizemos o mal ou deixamos de fazer o bem. Por isso, nessa festa de todos os santos, lembremos daquilo que fala o Papa Francisco no documento, que a gente seja capaz de reconhecer os santos porta a porta. Gente como a gente, pessoas no nosso dia a dia, que muitas vezes no anonimato da história estão vivendo essa santidade. Na família, no trabalho, na luta, na construção de uma nova sociedade, na igreja em busca da fidelidade. Que sejamos reconhecer essas testemunhas ao nosso lado. Que sejamos capazes de apoiá-las na hora do sofrimento. Sejamos capazes de nos inspirar em Jesus. E que por isso, como diz a carta aos Hebreus, tenhamos sempre os nossos olhos fixos em Jesus. E fixos em Jesus, sejamos capazes de perceber que estamos cercados de uma nuvem de testemunhos. Aqueles que deram a vida por causa de Cristo, aqueles que estão dando a vida por causa de Cristo. E queira Deus que também nós estejamos dando a vida por causa de Cristo. Todos os santos e santas de Deus intercedam a Deus por nós. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos entrando agora no capítulo 4 do documento do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, alegrai-vos e exultai, sobre a santidade no mundo atual. E a partir do número 110, nos diz o Papa Francisco: neste grande
quadro da santidade que as bem-aventuranças e Mateus 25, 31 a 46, o juízo final, nos propõe, gostaria de recolher algumas características ou traços espirituais que, a meu ver, são indispensáveis para compreender o estilo de vida a que o Senhor nos chama. Não me deterei em explicar os meios de santificação que já conhecemos, os diferentes métodos de oração, os sacramentos inestimáveis da Eucaristia e da reconciliação, a oferta de sacrifício, as várias formas de devoção, a direção espiritual e muitos outros. Limitar-me-ei a referir alguns aspectos da chamada santidade que tenham assim, eu espero, uma ressonância especial. Essas características que quero evidenciar não são todas as que podem constituir um modelo de santidade, mas são 5 grandes manifestações de amor a Deus e ao próximo, que considero particularmente importantes, devido a alguns riscos e limites na cultura de hoje. Nesta se manifestam a ansiedade nervosa e violenta que nos dispersa e enfraquece, o negativismo e a tristeza, a assédia cômoda, consumista e egoísta, o individualismo e tantas formas falsas de espiritualidade sem encontro com Deus que reinam no mercado religioso atual. Então, o Papa Francisco chama atenção a alguns riscos que nós temos hoje, esses que foram descritos. Então, ele vai falar de 3 elementos, em princípio: suportação, paciência e mansidão. A primeira dessas grandes características é permanecer centrado, firme em Deus, que ama e sustenta. A partir dessa firmeza interior, é possível aguentar, suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida e também as agressões dos outros, as suas infidelidades e defeitos. Nos diz Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nisso está a fonte da paz que se expressa nas atitudes de um santo. Com base em tal solidez interior, o testemunho de santidade no mundo acelerado, volúvel e agressivo é feito de paciência e constância no bem. É a fidelidade do amor, pois quem se apoia em Deus também pode ser fiel aos irmãos, não os abandonando nos momentos difíceis, nem se deixando levar pela própria ansiedade, mas mantendo-se ao lado dos outros, mesmo quando isso não lhe proporcione qualquer satisfação imediata. Então, a primeira coisa que o Papa chama a atenção é essa capacidade de suportar as dificuldades, de não desistir dos outros, de apoiar os outros mesmo nos momentos difíceis. Diz o número 113, São Paulo convida os cristãos de Roma a não pagar a ninguém o mal com o mal. Romanos 12, 17. A não fazer-se justiça por conta própria. Romanos 12, 19. Nem a deixar-se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Essa atitude não é um sinal de fraqueza, mas da verdadeira força, porque o próprio Deus é lento para a ira e muito poderoso. Assim nos adverte a palavra de Deus. Desapareça no meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Que a gente não se canse de fazer o bem. É preciso lutar e estar atento às nossas inclinações agressivas e egocêntricas, para não deixar que ganhem raízes. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Quando há circunstâncias que nos acabrunham, sempre podemos recorrer à âncora da súplica,
que nos leva a ficar de novo nas mãos de Deus e junto da paz. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Pode acontecer também que os cristãos façam parte de redes de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaços de intercâmbio digital. Mesmo nos média católicos, é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia, parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Gera-se assim um dualismo perigoso, porque nessas redes dizem-se coisas que não seriam toleráveis na vida pública e procura-se compensar as próprias insatisfações, descarregando furiosamente os desejos de vingança. É impressionante como, às vezes, pretendendo defender outros mandamentos, se ignora completamente o oitavo: não levantar falsos testemunhos. Às vezes, para defender o mandamento, a gente levanta falso testemunho sobre uma pessoa e destrói-se sem piedade a imagem alheia. Nisto se manifesta como a língua descontrolada. É um fogo, é o universo da malícia, e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pela geena. Tiago 3,6. A firmeza interior, que é obra da graça, impede de nos deixarmos arrastar pela violência que invade a vida social, porque a graça aplaca a vaidade e torna possível a mansidão do coração. O santo não gasta suas energias a lamentar-se dos erros alheios. É capaz de guardar silêncio sobre os defeitos dos seus irmãos e evitar a violência verbal que destrói e maltrata, porque não se julga digno de ser duro com os outros, mas considera-os superiores a si próprio. Filipenses 2:3. Na próxima semana continuaremos essa reflexão, mas como esse texto é tão atual, parece que foi escrito diretamente para cada um de nós. Deixemos-nos ser questionados por esta palavra. Quero partilhar com vocês, meus irmãos, a minha agenda dessa semana. Esse final de semana, 2, 3 e 4, estou em Belo Horizonte, visitando o nosso seminário de teologia. Nós temos lá o reitor, Padre Jerônimo, com 5 formandos. Então, 3 vezes por ano, pelo menos, eu vou visitá-los e vamos fazer, essa reunião é justamente para visitar e fazer a avaliação do ano com os estudantes de teologia. Na segunda-feira estarei regressando ao Nordeste e participarei de segunda a quarta em Recife de um encontro de bispos da espiritualidade do movimento Focolares. E na quarta noite, se Deus quiser, estarei aqui. Quinta-feira, dia 8, às 7 horas da manhã, presidirei a Eucaristia no Mosteiro. E sexta-feira temos a nossa Assembleia Diocesana, começando às 7 horas da manhã, a Eucaristia às 8, encerrando às 16h30. Essa é a minha programação para esta semana. Vamos terminar lembrando dos aniversariantes dessa semana, de 4 a 11. No dia 11, nós teremos aniversário natalício do diácono Gilbene Nunes de Queiroz. Então, hoje, na festa de Todos os Santos, peçamos à Virgem Maria, a perfeita discípula, que ela possa nos ensinar o caminho da santidade, sobretudo na hora das incompreensões, por causa do Evangelho, sejamos capazes de nos alegrar e de exultar no Senhor.
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força.